Olá, pessoal. Vamos à nossa super aula aqui, iniciar nossa aula. Para tanto, eu já deixei lá na nossa aula 4 o projeto inicial para vocês baixarem e a gente vai começar a nossa aula a partir dessa aula 4. Eu coloquei essa aula dentro do diretório aqui das minhas aulas de programação web. Só que agora eu renomeei esse diretório para aula 5, porque a gente vai começar a nossa quinta aula agora, né? Então a nossa quinta aula é exatamente, tudo que está aqui é exatamente essa aula que eu acabei de abrir. Se eu mandar rodar minha aplicação, vamos lá tentar rodar minha aplicação, vamos ver o que vai dar, para ver exatamente aonde a gente parou na última aula. Ctrl F5. Boa. Tá aqui, abrindo nossa super aula. Isso aqui, gente, essa é a tela principal, não tem nenhum banco de dados, não tem nada. A gente começou a criar lá dentro do diretório admin, né? Vamos mudar aqui para inglês. /admin /categorias. Lá em categorias, a gente parou exatamente aqui, né? Uma tela inicial onde eu tenho cada uma das categorias, todas as categorias cadastradas na aula anterior. A gente falta ainda criar, a gente vai ver ainda na próxima aula justamente como é que faz para criar essa tela, o adicionar a categoria, né? Como é que chama? O editar a categoria, entre outras, né? Por enquanto, a gente só tem o categorias, que na verdade é a página index. Só lembrando, essa aqui. Admin /categoria é a mesma coisa que admin /categorias /index. Então, tá aí. Essa aí é a nossa tela que a gente criou na aula passada, porque é a tabela de categorias. Para ter certeza que a gente pegou bem o nosso código aqui, nós vamos fazer uma outra tabela na aula de hoje. Só que nós não, vocês vão fazer. Vocês vão criar essa tabela chamada Bazar, com esses seguintes campos: ID, nome, data início, data fim. Aonde nós criamos nossas tabelas do banco de dados? Dentro de Models. O que eu preciso fazer? Novo arquivo. Bazar. Só que eu fiz um pequeno erro, é bazar.cs, né? Senão ele não vai pensar que é C#. Agora sim, bazar.cs. Gente, eu preciso criar agora, porque eu comecei na aula passada, definir um carinha chamado namespace. O namespace, gente, é bazarsapiens.models. Professor, como é que o senhor sabe que é esse namespace? Porque eu estou dentro do meu diretório chamado Bazar Sapiens, né? E dentro de Bazar Sapiens eu estou dentro do diretório chamado Models. Então aqui é que eu vou criar a minha classe, public class. Minha classe vai se chamar Bazar. É aqui que eu vou começar a criar minha classe. Baseado nessa minha classe, eu vou criar os seguintes campos. Primeiro, ID. Como é que eu faço para criar um campo ID? Public, ele é obrigatório ser público, né, uma propriedade. O tipo do campo, a gente colocou int ou long na última aula? A gente colocou long. Long, gente, é um tipo maior que int. Long, ID, eu dou um get, ponto e vírgula, set, ponto e vírgula. Nossa, bem mais legal fazer aqui, né?
Acabei de criar o campo ID da minha tabela. A aula passada foi um pouco mais cheia de opções porque a gente teve que configurar tudo. Agora configurado, a gente fica muito mais fácil. Depois, qual outro campo que eu tenho? O nome do meu bazar. Public string nome get set. Pronto. Só que eu falei para vocês que existe um carinha chamado anotações de classe. O que é anotações de classe? Ele vai me contar alguma coisa a mais sobre essa classe. Por exemplo, que esse campo é obrigatório. E quando esse campo é obrigatório, required, que é obrigatório, por padrão ele não traz essa informação. Então eu coloco lá como eu sou obrigado a importar esse system component model barra data annotation. Agora ele traz aqui para mim esse meu pacote, esse meu import aqui. Além disso, eu tenho também o tamanho do meu campo. Já que é um tipo string, ele tem um tamanho. Como é o nome de um bazar? O primeiro bazar de associação da filantropia, do não sei o quê, das irmãs Marcelino. Pronto, é um nome grande. Então vamos colocar que esse campo vai ter 500. É um tamanho 500. Pode ser mais, pode ser menos. Isso aqui de vocês. Vocês é que mandam. Então até agora eu tenho 2 campos criados. Agora eu vou criar um outro campo que é do tipo datetime. Esse datetime, eu preciso do using system. Data início, get set. O data início do meu coisa e o data fim. Gente, eu acabei de criar a classe que vai representar um banco de dados. Agora, se eu der um migration, ele vai funcionar? Ainda não. Eu preciso fazer uma coisinha a mais aqui. Eu preciso ir lá no Bazar Contest, olha aqui, gente. Aqui no Bazar Contest, e dizer que eu tenho uma outra tabela. Como é que eu faço para dizer que eu tenho outra tabela? Public db7. Aí eu vou passar como é uma coleção da tabela do tipo bazar. E eu vou dar o nome dele de bazares. Com isso, gente, o meu banco de dados chamado Bazar Contest, ele tem quantas tabelas? Categoria aí, bazares. Amanhã você precisa fazer outra tabela, o que é que você vai ter que fazer? Cria o arquivo .cs e depois adiciona ele aqui. Gente, só isso. É o suficiente? Não. Eu preciso agora criar o banco de dados que efetivar esse banco de dados. Esse Bazar DB, gente, ele não consegue. Ele não tem ainda essa tabela bazares feita. Se eu pegar aqui, só para garantir, né? Eu vou abrir o meu SQLite Browser aqui. Tinha mostrado para vocês. Abrir banco de dados. Vamos lá no meu computador. Perceba que só tem a tabela categorias.
com esses dados. Só isso, gente. Só tenho isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra tabela. A outra tabela. Pessoal, eu posso criar isso manualmente. E aqui, criar tabela, ponto a ponto. Tomar muito cuidado com isso, porque os campos que você definir aqui tem que ser o mesmo campo lá na tabela. Mas tem maneira mais fácil. Vamos abrir o Command. Vamos lá para a nossa aula. O diretório, né? Então aqui já estou no diretório da minha aplicação, esse diretório, aula 5, e vou lá dar um famoso .NET EF Migrations Add. Então eu estou adicionando uma migração e essa migração vai ser exatamente o que estou mudando. Eu estou criando a tabela Bazar. Eu mando rodar minha aplicação, vamos ver se ele vai rodar, se ele, às vezes. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, o que aconteceu? É porque eu tinha instalado a versão preview do .NET 3, aí ele é diferente, né? Agora, com isso, eu vou conseguir executar esse comando. Porque esse comando, .NET EF Migration Add Bazar, ele é assim que funciona até a versão 2.2, que é atual, né? Na versão 2 do .NET. A versão 3 é uma maneira diferente. Mas tá. Agora, ao fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo de migração que vai fazer todo o trabalho. Pronto, funcionou. Tá lá. Funcionou bonitinho. Como é que eu sei que funcionou? Vamos lá na aula 5, vou abrir o code agora, que tive que reabrir. Olha aqui o que aconteceu, Migration. Ele criou aqui os códigos C# chamado Bazar. Não dei o Migration Add Bazar? Então ele criou esse código Bazar. O que é o que tem esse código? Create table chamado Bazares. Ele vai criar isso para mim, já criou, na verdade, né? Então, só para mostrar para vocês que quando eu faço o migration, ele cria o código necessário para atualizar o banco de dados. Depois disso, eu só dou um .NET EF Database Update. Nossa, que legal agora. Ele vai criar a minha tabela baseado no que eu fiz lá no meu código fonte. Pronto, ele criou a tabela. Automático. Direto da minha classe. Com isso, gente, eu posso até dar uma olhada lá agora. Abrir o banco de dados. Vamos ver se ele vai estar funcionando aqui. C#. As minhas aulas. Programação web. Aula 5. Vamos ver se ele criou a tabela Bazares. Está aqui. Criou. Vamos ver se ele criou o nome. ID, nome, taxa inicial, data fim. Eu fiz cagada. Não, tá com datetime mesmo. Eu acho que não tem um campo datetime no SQLite. Só acho. Né? Então ele não acabou não... Agora o que nós vamos fazer? Eu posso navegar dado, vou inserir um novo registro. Então, o primeiro bazar vai ser Bazar da Solidariedade Fundação Pestalosa. A data inicial dele vai ser 01/07 de 2019. E vai até o dia 31/08 de 2019. Pronto. Eu acabei de criar esse meu bazar. O banco de dados, gente, está ok. Acho que não tem mais nada a fazer aqui. Salvei.
Agora é com vocês. O que vocês vão fazer? Eu vou estar acompanhando vocês a criar nessa área administrativa, aqui no Pages. Então, dentro de admin, a gente já criou categorias. Agora eu vou pedir para vocês criarem os bazares. E o que você vai colocar aqui? Você vai criar dois arquivos. Primeiro, index.cs HTML, que é o código HTML da minha página, e você vai criar o index.cshtml.cs, que é o código C# da minha página. E vocês, para terem como noção, vocês podem utilizar o que foi feito em categorias no index dele e no index CSHTML para vocês poderem fazer o de bazar. Isso aí é com vocês, gente. Até daqui a pouco. Gente, o que a gente estava fazendo agora era justamente criar o index.cshtml e o CS. Toda página tem um modelo de dados dessa página, por isso a gente precisa fazer o index.cshtml. Se você der uma olhada, vamos fazer aqui o primeiro namespace, tá? Para a gente não ficar no mesmo. Namespace. Só que agora é lá, não é no HTML não, desculpa. É no CSS. Então aqui eu vou criar a categoria do namespace chamada agora bazares. E aqui que eu vou criar o nosso index model. Public class index model field page model, abre chaves, fecha chaves. Aí lá vai eu inserir o Razor Page e lógico eu sempre coloco o Using System aqui logo no primeiro. Using System. Tá aqui o meu Page Model. Aí, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que importar lá do meu Models. Aí lá vai eu na minha aplicação using Bazar Sapiens.models. Por que eu vou usar o Bazar Sapiens.models? Porque lá é que tem o meu banco de dados. Ponto e vírgula, né? Lá que tem meu banco de dados. Então vou lá, private, read only, o nome do nosso Sapiens Contest. Será que é Sapiens Contest mesmo? Não, é Bazar Contexto. Bazar Contexto. E dá o nome DB. Ok. Isso aqui eu estou fazendo a injeção de dependência do banco de dados nessa minha página. Toda vez que eu quiser acessar um banco de dados, eu coloco esse código. Então, estou inserindo o banco de dados. Agora eu crio um construtor para inserir essa dependência. Public index model. E agora eu vou passar como parâmetro esse carinha aqui. Esse cara vai receber este cara aqui. O pessoal coloca aqui só para dizer que é ao contrário, né? Uma coisa diferente do outro. Eu faço ao contrário. Na verdade é ao contrário. É para o pessoal não ficar digitando o DB na frente. Eu coloco ainda o nome da classe, né? Esse cara. O certo o pessoal faz assim, né? Mas tá, vamos fazer. Uso mais banco de dados de uma vez só. Então você não... Aí o problema é que agora toda vez que eu acessar o banco de dados tem que botar um underline embaixo, né? Mas tudo bem, isso aí é o de menos. Agora, já que eu estou acessando meu banco de dados nesse momento, eu tenho que dar aquele onGetAsync. Public async task onGetAsync.
O que vai acontecer quando eu der um onGetAsync nessa minha página? Aí você vai return db.bazares.toList assim. Aí esse toList assim, o task ele não vai entender, então você adiciona aqui o tasks e o toList assim que ele também não vai entender e você adiciona o Entity-Framework Core. Agora sim, eu esqueci que para você dar um onGetAsync, você tem que dar um await. E você tem que retornar uma lista, né? Um ilist de bazar. Na verdade, não é para ser teste antes. Colocar em É isso que estou falando, exatamente. Generic Sys Collection, né? Task. Pronto. Será que foi esse que a gente colocou lá no outro? Só lembrar mesmo. Não precisa. É que eu poderia. onGetAsync não é para retornar, não. É para retornar só o carinha mesmo, tá, gente? Desculpa aí. Estou fazendo coisa errada. Esse carinha eu vou criar agora, em vez de retornar a lista de bazares, eu vou criar um public, uma propriedade chamada que retorna um ilist bazar, do tipo ilist bazar, bazares, e eu tenho o get e o set. Então agora eu vou retornar apenas ele, por isso que eu... Então, em vez de dar um return, eu vou bater bazares, recebe, await, agora sim. Por quê, gente? Eu em vez de no onGetAsync retornar os... Eu estou viajando com o modelo MVC. O modelo MVC é diferente, tá? Eu retorno com o get, eu retorno a lista. Aqui, como é um Razor Page, onGetAsync quer dizer, o que acontece quando eu chamo minha página? Quando eu chamo minha página, eu tenho um modelo de dados, onde nesse meu modelo de dados da minha página, eu tenho uma propriedade chamada bazares, que nada mais é do que uma lista de bazar. Então, quando eu dou um getAsync, quer dizer, quando eu abro minha página, eu vou lá no meu banco de dados, lá na tabela de bazares, transformo uma lista assíncrona e espero ela buscar os dados para colocar em bazares. Então, minha aplicação agora tem bazares. Até aí tudo bem. Fechou. Agora, o que eu preciso? Eu preciso fazer o index para buscar esse index model. Então, a primeira coisa que eu faço é page, @page. Então, a partir de agora, quando faço @page, isso aqui é um Razor Page, legal. Agora eu tenho que definir, ele vai ser baseado em qual modelo? Aí você vai colocar bazar sapiens pages admin bazares index model. Esse é o index model dessa minha página. E agora eu faço o código HTML que eu quiser, né? Eu posso colocar aqui um H1. Olha que legal. Bazares. Eu crio um parágrafo aqui. Eu faço um for each, né? Melhor. Arroba. Eu vou ter que apresentar os dados, né? For each item. Em qual coleção? Model. Agora eu tenho bazares, agora eu posso acertar. Agora sim.
Aí eu crio um parágrafo, né? E nesse parágrafo eu coloco aqui primeiro o ID, item.id, desculpa, tá? Depois eu pulo a linha. Não vou pular. Acho melhor colocar aqui um. Melhor colocar no table, mas eu não quero mostrar, eu não vou colocar no table ainda. Para fazer um folhetim. Não, nem isso. É porque eu não estou modelando no modelo. Eu tenho que criar, tenho que achar qual o modelo de index que eu vou utilizar. Eu estou apenas querendo mostrar os dados. @item.nome. É só para não. Então vamos separar o. Tá aqui, gente. Agora o meu bazar está pronto. Rodando minha aplicação. Eu posso mostrar outras aplicações aqui também, outros campos, né? Não tem só esses dois. Agora eu posso ir lá no admin, bazares. Ele fala string 31/8/19 não foi reconhecido como um tipo de dado válido. Gente, isso aqui o que está acontecendo? Eu vou ter que transformar essa string aqui, bazar, para o tipo string, tá? Isso aí porque eu acho que o SQLite não tem date time, alguma coisa do tipo. Então minha data de início e data final vai ser uma string também. Isso vai ser difícil depois de controlar isso. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer. Ele entende se você mandar uma string codificada do jeito que ele codifica no banco. Não sei. Ele codifica ano, traço mês, traço dia, 2 pontos. Não, então, é que eu não sei como trabalhar com datas no SQLite, né? Mas eu posso pesquisar depois. 2 pontos minutos, 2 pontos segundos, ponto, milissegundo. Tá aí, o bazar só tem um agora, Bazar da Solidariedade, Fundação Pestalozzi. Foi o que eu cadastrei. Agora tem as datas, né? As datas eu posso mostrar. Não tá rolando, mas acho que não tá configurando. Eu posso fazer aqui, além dessa data, aí eu faço um BR. Aí, data inicial. Aí você coloca aqui @item.data início barra data final @item ponto data fim. Então agora é apenas uma visualização muito só tosca, tá, gente? Mas só para mostrar para vocês que eu estou trazendo os dados do meu banco de dados aqui já, ó. Data inicial tal dia até a data final tal dia. Eu vou aqui colocar esse, ver se até fica mais bonito. De até. Bom, tá aí. De 1/7/2019 até 31/2/2019. Então tá aí minha aplicação
bonitinha, com uma visualização meia boca. É lógico, gente, que aí isso aqui é um trabalhinho para vocês, quem quiser, né? Que essa visualização não é a melhor visualização que a gente pode ter. Eu teria que ir lá no meu template, né? Aquele template, procurar dentro do template, né? Index, uma visualização legal de tabela. Aqui tem várias. Tem um carinha aqui chamado eElements, que tem um carinha chamado Tables. Você pode fazer alguma coisa nesse sentido para trabalhar de mostrar essa tabela mais fácil, né? Ou esse tipo de tabela. Tem um outro tipo também, que é DB Tables, que é um componente gratuito que o pessoal utiliza aí. Não está aqui, deixa eu ver se tem aqui. Não. Vai na classe do index aí. Só ver. Deixa eu copiar os users que não está configurado. Cadê? Não tem aqui um DB Tables. Nesse modelo não tem. Mas existe um componente chamado DB Tables, tá, gente? JavaScript DB Tables. É Database, né? Na verdade é Data Tables. É um componente gratuitozinho aí que permite você criar uma tabelazinha um pouquinho mais inteligente. Ele é um componente bem facinho de utilizar, né? Tem um tutorialzinho para você utilizar aqui, o CSS, o JS para você importar, e dada a sua tabela, você manda criar aquela tabela e transformar ela em data table. Aí ele transforma isso aqui. Fica muito legal, né? Isso aí é uma dica para vocês fazerem em casa. Bem, gente, ao final disso, nosso admin agora tem tanto bazares quanto categorias. Agora, na próxima aula, a gente vai poder entender como criar outros componentes, que a gente até agora está fazendo o index. E como é que faz para editar? Como é que faz para criar? Como é que faz para excluir? Como é que faz para visualizar? Tá? Então, isso a gente vai deixar para a próxima aula, o passo a passo isso aí. Tá bom, gente? Até mais.